Obrigada, Letícia. Agora são 3 horas e 36 minutos e a gente vai com reportagem e entrevista ao vivo. O nosso repórter Augusto Tenório está aqui comigo no estúdio e vai conversar com o deputado federal Pedro Campos, que também está aqui no estúdio. Pedro Campos, que é filiado ao PSB por Pernambuco. Muito boa tarde a vocês dois. Muito boa tarde, Pedro. E eu começo perguntando, claro, sobre esse momento de instabilidade entre os poderes e também sobre essa recente crise que o governo passou, né? Você que lidera um partido que é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e eu quero sua avaliação sobre o que aconteceu e sobre se a atitude do governo em insistir no IOF está correta. Em relação, primeiro, boa tarde aqui, Augusto, a todos que fazem o Metrópolis, também todos que nos acompanham. Na verdade, esse momento de instabilidade não é um momento específico de um decreto do IOF. A gente vive há alguns anos no Brasil, inclusive desde o governo anterior, muito tensionamento entre os poderes e questões que são, de certa forma, superdimensionadas também. A gente viveu, por exemplo, no caso Ramagem, uma discussão da Câmara com o STF sobre qual era o limite ali do trancamento de ação penal. E agora vive entre o governo federal e o legislativo, o entendimento de qual é o limite que o governo federal pode ir em relação ao decreto e uma posição que foi tomada pelo governo federal de entender que o PDL aprovado na Câmara é inconstitucional e, entendendo isso, submetendo ao STF. Então, de certa forma, fica ali uma dúvida se isso é realmente uma instabilidade ou se a nossa democracia nos últimos anos tem funcionado dessa forma e nada mais é do que o funcionamento num estado normal da nossa democracia. A gente teve recentemente um ganho muito grande de poder do Congresso, né? Eu acho que também pode haver, então, um embate aí do presidente, claro, querendo manter a sua prerrogativa de governar, e o Congresso, claro, querendo também avançar nesse campo político. E eu pergunto isso porque existem muitas críticas, inclusive à articulação do governo, e muito sobre também a falta de pagamento de emendas, o descumprimento de acordos. E nesse sentido, o Mota, ele pautou a derrubada do IOF, um projeto importantíssimo para o governo, né? Eles estavam contando arrecadar ali quase 20 bilhões inicialmente com o IOF, depois recuou para 10, e ainda assim é um dinheiro que deve fazer falta, no fim das contas, para o governo. Então, o que é que você avalia dessa atitude do Congresso também em derrubar esse reajuste do IOF, se é uma tentativa deliberada, talvez, de enfraquecer o presidente Lula frente à eleição de 2026, ou faz parte do jogo e a eleição realmente só vai acontecer no que vem? Eu acho que isso não tem tanta característica de antecipação da eleição, do debate eleitoral. A gente sabe que a cada dia que passa nós chegamos mais perto da eleição do ano que vem, mas essa ação específica eu acho que tem muito mais a ver com a relação do governo com o legislativo do que propriamente uma antecipação da eleição de 26. É ruim que essa discussão tenha sido feita num decreto que já tinha sido reeditado inclusive com uma conversa com vários líderes partidários da base do governo e dessa base ampliada do governo e com a presença do presidente da Câmara e do presidente do Senado. E esse decreto já enxuto era um decreto que iria, sim, gerar uma arrecadação de 12 bilhões, que seria importante no cenário fiscal e do equilíbrio das contas e do cumprimento do arcabouço, e um decreto que não penalizava a sociedade brasileira, principalmente aqueles que mais precisam, porque você já tinha enxugado tudo ali que era, digamos assim, podia ter algum impacto indireto na população mais pobre do país. Você ficou com um decreto que basicamente estava centrado no IOF do câmbio, que é de remessa de recurso, de compra de dólar, de uma série de coisas que não tem esse impacto direto na população brasileira mais pobre, muito pelo contrário. E o que a gente vai ter que ver agora é, ou o STF julga que a Câmara e o Senado extrapolaram a sua competência em fazer o PDL, ou então vai ser mantida a decisão, vai derrubar o decreto e esses 12 bilhões vão ter que ser cortados do orçamento federal de alguma forma, parte das emendas, parte do orçamento discricionário, e você gera um tensionamento em alguns serviços importantes, como por exemplo na educação, universidades, institutos federais que já têm reclamado de falta de recursos para o custeio. Inclusive, quis o destino que essa ação que o governo acionou, né, o STF, para evitar a derrubada do reajuste do IOF, caiu na mesa do ministro Alexandre de Moraes na sua relatoria. Então,
ainda não é certo qual vai ser a atitude que o STF tomará sobre isso, mas o STF tomando alguma atitude, principalmente uma atitude contrária ao Congresso, o senhor enxerga uma nova crise institucional no horizonte, como aconteceu, por exemplo, no caso das emendas parlamentares, quando o STF tentou ali dar mais transparência a esse tipo de gasto? Eu não diria que é uma crise institucional. Mais uma vez, a nossa democracia tem funcionado dessa forma. Se a gente dissesse, se a gente avaliasse todas essas medidas onde um poder acaba interferindo na decisão de outro como uma crise institucional, a gente entenderia que nossa democracia vive uma crise institucional permanente pelos últimos, pelo menos, 6 anos, né, de maior tensionamento e talvez até mais do que isso, se a gente for olhar para trás. Então, eu não vejo como uma crise institucional uma decisão como essa e, na verdade, vem reafirmar uma posição que o STF já teve, num caso de 2021. No final de 2021, em setembro de 2021, o governo Bolsonaro emitiu um decreto que era para aumentar a arrecadação com o IOF. Aumentava em torno de 2 bilhões de reais, que era para custear o Auxílio Brasil. E existiu o questionamento na época também se o IOF poderia ser usado para esse fim arrecadatório e se poderia ser feita aquela mudança simplesmente por decreto. E existe uma posição do ministro Fachin que diz que não tinha nada de errado naquele decreto que Bolsonaro fez para custear o Auxílio Brasil com recurso vindo do aumento do IOF. Então, o STF, se decidir favorável à questão do governo do presidente Lula, vai estar repetindo um voto que já foi dado por Fachin num caso semelhante de aumento de IOF para cobrir despesas que foi feito pelo governo Bolsonaro. O senhor avalia que a posição do governo Lula agora não exatamente com relação ao STF, mas o governo está tentando reagir diante dessa derrota política no Congresso, tentando ter uma vitória frente à opinião pública e recentemente iniciou-se até uma campanha, né, a taxação BBB, bancos, bets e bilionários, para tentar, digamos assim, culpabilizar, entre aspas, o Congresso por esse problema fiscal e esses eventuais cortes no orçamento público. Você acha que o governo acerta ao fazer essa iniciativa contra a cúpula do Congresso e em busca, claro, de reverter essa opinião popular? Eu não acho que é uma atitude contra o Congresso. É uma atitude para levantar uma pauta importante, que é da justiça tributária no Brasil e que não diz respeito exatamente ao decreto do IOF. Diz muito mais respeito à medida que foi enviada do imposto de renda no começo do ano e à medida provisória que foi enviada também em discussão junto com o decreto, mas era uma medida à parte, como uma maneira de compensar e recuar no decreto do IOF, avançar na taxação das bets, avançar na taxação de alguns ativos do mercado financeiro que hoje são incentivados, são isentos, e de avançar também nessa tributação do setor financeiro, né? E aí quando fala bancos, não apenas bancos, mas também instituições de pagamento, porque hoje existe uma diferenciação, as fintechs, que hoje funcionam como banco. Na vida das pessoas acaba sendo banco, mas na burocracia, algumas coisas que são banco, como, por exemplo, esses bancos digitais que as pessoas estão acostumadas a ter conta, porque é mais fácil, você abre um aplicativo, eles se enquadram como instituição de pagamento e pagam menos imposto do que se fosse um banco. Então, tem essas coisas que seriam corrigidas. E eu acho que é uma discussão importante, que não é uma discussão contra o Congresso, é uma discussão com a sociedade brasileira. A gente tem que corrigir a injustiça tributária, tem que aumentar a isenção do imposto de renda e esse dinheiro precisa sair de algum lugar. Onde o governo acha que deve sair é dos bancos, dos bilionários e das bets. A gente defende isso também. Líder, a gente veio também nessa votação do IOF, porque essa votação do IOF acabou ajudando um pouco, digamos assim, a gente ter um panorama sobre a situação do governo no Congresso, principalmente quando o Congresso está de mau humor. Então, tinha uma base sólida ali, digamos assim, que o governo achava que contava, que girava em torno de 130, 120 deputados, e viu essa base derreter para 98 na votação do IOF, porque apenas 98 votaram para manter esse reajuste e o restante votou para derrubar. Então, eu pergunto isso também até porque no PSB, acho que foram 9 parlamentares que votaram para derrotar o governo. Então, qual é o motivo dessa insatisfação também, inclusive da própria base aliada de partidos que possuem ministérios, do seu partido que possui ministério, possuem 2, né, possui 2 ministérios e a vice-presidência da República? Em relação a essa votação, eu acho que ela diz muito mais o sentimento em relação àquele tema específico do que propriamente em relação à relação com o governo. Você estava votando ali um decreto de um imposto e de um aumento de imposto, que é muito cômodo para os deputados votarem contra. Agora tem que todo mundo ter uma responsabilidade, porque você não pode cobrar responsabilidade fiscal, cumprimento do arcabouço, meta de primário, e não ter a coragem de chegar no Congresso e votar
pelo aumento da arrecadação ou pelo fim dos incentivos tributários, nem de votar questões em relação a corte de gasto. O Congresso tem que se decidir. Ou tem equilíbrio das contas, né? Ou tem o equilíbrio das contas. E para ter o equilíbrio das contas, você tem que garantir ou aumento da receita ou diminuição das despesas. Não dá para defender equilíbrio de conta e defender mais isenção fiscal e mais despesa do governo. Aí a conta não fecha. Então, eu acho que isso que tem que ser colocado. Então, eu vejo muito mais uma votação pontual e aquilo ali não é a base do governo. O governo, querendo ou não, em matérias importantes como a reforma tributária, como o arcabouço fiscal, como os ajustes fiscais do final do ano passado, e como vai ser também nessa votação do imposto de renda, eu duvido muito que nessa votação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, tenham quase 400 deputados que votem contra a isenção do imposto de renda de 5 mil. Então, quer dizer que esses 400 deputados que votaram contra o decreto do IOF, quando votam contra, eles são contra o governo. Quando votam a favor de isenção de imposto de renda a 5 mil, eles são a favor do governo, são base do governo. Não é exatamente essa a conta, né? Eu acho que não vale pegar uma votação específica de um tema espinhoso e dizer que a base do governo tem 97 deputados que votaram a favor. Perfeito. Ainda sobre o assunto, para a gente encerrar, o que você comentou, o governo recuou no IOF, inclusive depois de uma reunião com representantes do governo, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também o presidente da Câmara, Hugo Mota, em que ficou acordado nesse recuo do IOF e esse envio da SMP arrecadatória, com a taxação, digamos assim, BBB, bancos, bilionários e BET. O senhor acha que essa SMP, diferentemente do IOF, pode prosperar na casa ou ela vai ter muita dificuldade? Eu participei da reunião onde foi feita toda essa discussão e não existiu na reunião nenhum compromisso com o mérito completo dessa medida provisória. Então isso é preciso ser dito. Em nenhum momento foi dito ali que os líderes ou que os partidos ou que os presidentes da casa achavam que todas aquelas matérias seriam aprovadas. Mas foi pactuado que o governo enviasse o texto e que o texto seria debatido dentro da casa. Pelo que a gente tem visto do Congresso Nacional nos últimos tempos, a gente vê um Congresso com muita dificuldade para fazer o enfrentamento de privilégios que existem do ponto de vista tributário no país. É um Congresso que tem dificuldade de fazer isso. Conseguiu vencer algumas dessas discussões na reforma tributária, mas mesmo assim o novo IVA nasceu com uma série de incentivos, setores que foram privilegiados, que tiveram taxação menor. Então é natural que essa medida provisória do governo ela vai sofrer, né, mudanças dentro do Congresso Nacional, algumas que podem melhorar e algumas que, infelizmente, podem recuar de tributações de setores da economia que têm muita dificuldade de pagar imposto no Brasil, como é o caso, por exemplo, dos bancos e como é o caso também das pessoas que têm a renda mais alta, a questão dos bilionários. Perfeito. Agora, mudando de assunto, indo para 2026, o PSB trocou recentemente a presidência, seu irmão, né, o João Campos, prefeito do Recife, assumiu a presidência do PSB. E eu quero entender o que é que está no horizonte de vocês para 2026, para recuperar a bancada. O PSB já teve uma bancada grande na Câmara, também uma bancada no Senado. O que é que está no horizonte de vocês para 2026? O PSB é um partido que tem uma consistência ideológica, é um partido que tem um posicionamento muito claro, é um partido que apoiou o presidente Lula, que tem o vice-presidente Alckmin e que tem um espaço dentro do debate público do Brasil e que enfrentou um desafio que todos os partidos do centro à esquerda enfrentaram na última eleição e, eu digo mais, até também os partidos de centro-direita, centro-esquerda e centro-direita enfrentaram, que foi uma polarização crescente, né, e um avanço da extrema-direita. Nessa nova eleição, que vem em 2026, eu acredito que o PSB tem totais condições de, sob a liderança de João, crescer em número de deputados federais, fazer uma eleição importante também em relação à questão do Senado e garantir um espaço importante para a democracia brasileira de um partido de centro-esquerda com ideias novas, modernas, com um programa atualizado e liderado também por lideranças jovens, como é o caso do próprio presidente do partido, João, que é um jovem de 31 anos de idade, o mais jovem presidente de partido da história do Brasil, e outras lideranças, como, por exemplo, a deputada Tabata Amaral, o deputado Lucas Ramos, o deputado Duarte Júnior, que são figuras também jovens que trazem ideias novas dentro desse campo progressista. Perfeito. O partido tem em mente ou está negociando algum tipo de federação, algum tipo de aliança para 2026, visando, inclusive, performar melhor nessas eleições proporcionais? O partido tem uma conversa muito avançada com o Cidadania em relação à federação.
inclusive aprovada pela Executiva Nacional do PSB e pela Executiva Nacional do Cidadania, que essa conversa avance para discutir já os termos dessa federação. Então, essa é a conversa mais avançada que existe do partido, que é um partido importante, que tem uma história, foi PPS, hoje é Cidadania, e tem uma história também no posicionamento no campo progressista, no campo democrático. É um partido que tem uma consistência e um alinhamento importante com o PSB. E, além disso, eu acho que há espaço, sim, para que outras legendas do campo da centro-esquerda possam discutir uma federação. Porque a gente está indo de afunilamento dos partidos, onde devem sobrar na próxima eleição, acredito, de 8 a 10 partidos / federação. Né? Vários vão estar federados, alguns vão estar individualmente colocados. E se nós formos olhar para esses 8 a 10 partidos, nós temos uma maioria de centro para a direita. Hoje, que passa uma cláusula de barreira na próxima eleição, imagino eu, o PT e a federação que estará em torno do PT, que hoje já conta com o PCdoB e PV e pode contar com outros partidos. Acredito que o PSOL também terá um espaço no legislativo suficiente para passar a cláusula de barreira e que haveria espaço dentro desse universo de 8 a 10 partidos de mais um partido do campo progressista que tivesse mais posicionado ao centro-esquerda. Esse espaço, imagino eu, que deve ser ocupado pelo PSB e por outras legendas que eventualmente podem estar numa federação ou separadas. Estando numa federação, eu acho que é um caminho mais consolidado para conseguirem vencer a cláusula de barreira e ocupar esse espaço que existe na sociedade brasileira. Existem muitas pessoas que quer se identifiquem como centro-esquerda ou têm ideias que acabam se alinhando com esse campo e que precisam ter representação em partidos que possam caber com essas ideias. O PDT não faz parte dessas conversas com o PSB? O PDT faz parte desse campo. Agora, as conversas com o PDT existiram, inclusive, desde antes da última eleição. Teve, na Executiva Nacional do PSB, já foi aprovada 2 vezes uma linha de federação com o PDT, mas as conversas não evoluíram, né, no nível de liderança dos partidos, dos presidentes do partido, à época Carlos Siqueira e Lupe, a ponto de uma federação. Mas eu acho que faz, sim, todo sentido, dentro dessa discussão de uma federação posicionada no campo da centro-esquerda, que o PDT faça parte dessa discussão. Mas há essa discussão hoje com o PDT? Há a possibilidade de existir. Hoje, as informações que nós temos é que as últimas conversas aconteceram já há algum tempo. Entendi, perfeito. Eu pergunto também porque a gente até numa entrevista recente com o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, ele afirmou que o governo, né, o PT, iria fazer essa aproximação com outras legendas aliadas e ele citou o PSB e o PDT como possibilidade de diálogo para uma federação. Mas com o PT, o senhor acha que não tem chance de federar? Existem setores do PT que defendem uma grande federação do centro para a esquerda. Essa ideia não é uma ideia unânime nem dentro do próprio PT, onde existem pessoas dentro do próprio PT e até do PCdoB e do PV que entendem que a federação como está faz mais sentido e que vão existir outras federações, como, por exemplo, a federação do PSOL e da Rede e o PSB e outros partidos. Então, essa é uma ideia que, até onde eu tenho conhecimento, ela não é unânime dentro do próprio PT. O PT está passando por um processo eleitoral, pelo PED, para a decisão da nova executiva nacional do partido. Imagino eu que depois de eleito uma nova executiva nacional, eles vão avançar nessa unidade dessa discussão. Porque imagino eu que as conversas com os outros partidos só vão existir e só vão se consolidar a partir do momento que exista uma nova direção eleita no PT, que diga se a posição do PT é a posição que foi externada pelo líder Guimarães ou é a posição de alguns outros setores do PT que acreditam que não é o melhor caminho fazer uma federação. A minha opinião em relação a esse assunto é que é melhor que, dentro de um cenário de 8 a 10 partidos, existam 3 partidos ou federações de esquerda, do que toda a esquerda está unida em apenas um partido, uma federação, e todos os outros 7 ou 9 participantes e partidos e federações sejam do centro para a direita. Eu não vejo essa como uma estratégia interessante para o campo progressista. Eu acho que na próxima janela
com essa regra que está colocada de federação, que é uma regra muito dura para as eleições municipais, onde, por exemplo, hoje o partido que tem mais municípios eleitos do campo progressista é o PSB. E tem esse número de prefeitos eleitos exatamente porque não estava numa federação, porque se estivesse numa federação não teria eleito essa quantidade de prefeitos. Então, olhando a regra como está posta hoje, a expectativa da janela da próxima eleição, eu não acredito que a melhor tática eleitoral é ter todos os partidos do campo progressista numa só federação. Perfeito. E agora também sobre projetos do Congresso, a gente viu que o senhor tem iniciativa relacionada à CNH social para priorizar entregadores, né, de iFood e enfim, outras plataformas de entrega. A que peta esse projeto? Tem perspectiva de ser pautado essa priorização? Nós tivemos um projeto aprovado e sancionado pelo presidente Lula que possibilita a destinação de multas de trânsito para custear programas de CNH social. Alguns estados já têm esses programas. Pernambuco, inclusive, teve, à época que meu pai era governador do estado, chamava CNH Popular. E agora esses programas vão poder se fortalecer porque poderão pegar uma parte dos recursos arrecadados com as multas. Qual é o projeto que eu apresentei? Que dentro desses programas, que são voltados para pessoas do CAD único, que exista uma prioridade para os entregadores de aplicativo que fazem entrega por bicicleta. Então, que esse público que hoje já tem uma renda associada a essa questão, eles possam ter a habilitação social para que eles possam alugar ou adquirir, financiar uma moto e conseguir aumentar a sua renda. Até porque em conversas com entregadores de aplicativo, a gente vê que quem entrega de moto, às vezes consegue dobrar a renda, além de não precisar pedalar 50 quilômetros por dia. Então, existe um desejo deles e, por isso, a gente apresentou esse projeto que está iniciando a sua tramitação. Tem alguma perspectiva de pauta ou entrar em alguma comissão? Ele já foi distribuído para as comissões e a gente está trabalhando para acelerar a tramitação nas comissões para que a nossa expectativa é que até o próximo ano a gente consiga dar essa prioridade, né? Até o começo do próximo ano, eu acho que tem tempo legislativo suficiente e, em paralelo, nós estamos discutindo com o governo federal e também com outros governos, tanto de município como de estado, a implementação com a lei que já foi aprovada. Então, já é possível hoje estados e municípios avançarem nessa questão. O governo federal, eu vi até que o presidente Lula postou nas suas redes sociais essa questão da CNH social e da sanção dessa lei, mas ainda não há um desenho estruturado de como isso vai ser feito, nem pelo governo federal, nem pelos entes subnacionais. Líder, voltando um pouco agora para a política, porque eu lembrei que também há uma disputa, digamos assim, um pouco antecipada sobre a eleição de 2026 envolvendo o PSB, que é o papel do vice-presidente Geraldo Alckmin. Há uma ala do governo que defende que ele seja candidato em São Paulo, não sabe-se ainda se a governo ou ao Senado, mas que ele saia da vice-presidência e se candidate num estado mais populoso e que, digamos assim, que o presidente Lula deve enfrentar um pouco de dificuldades devido à força do governador Tarcísio de Freitas no local. O senhor defende essa tese? O senhor acha que o vice-presidente teria esse papel de poder disputar uma eleição local e abandonar a vice-presidência? Acredito que Alckmin ajudou muito a eleição do presidente Lula, ajuda muito como vice-presidente, como ministro do Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e do Serviço. Então, ele tem um papel muito importante. E no Congresso do PSB, onde João foi eleito, a gente viu ali um coro, né, de todos que fazem parte do nosso partido, de pleitear que Alckmin continue sendo o vice-presidente na chapa do presidente Lula na eleição do ano que vem. Perfeito. Pergunta também sobre esse tema. Caso o presidente Lula escolha outra pessoa para vice ou contemple outro partido na vice, há chance de o PSB desembarcar do governo? Nós trabalhamos com a possibilidade de Alckmin continuar sendo vice. Eu acho que essa é a expectativa, eu acho que esse é o melhor caminho para a composição dessa chapa de Lula com Alckmin. É o melhor caminho para o presidente Lula, é o melhor caminho para o PSB. Então, a gente trabalha com essa possibilidade. Agora, em relação ao apoio ao presidente Lula nas eleições do ano que vem, como nós estamos vendo o cenário, né, o próprio Lula brinca, se eu tiver com essa energia, com essa saúde, eu vou ser candidato e eu vou ganhar. E a gente está vendo que se ele tiver com essa energia, com essa saúde, ele vai ganhar com o apoio do PSB. Perfeito. Bom, essa foi a entrevista com... Quer comentar mais alguma coisa que eu não perguntei, deputado, na verdade? Não, acho que a gente teve a oportunidade de falar de muita coisa. Só agradecer aqui ao Metrópole a oportunidade de falar de política através
das redes do Metrópolis. Perfeito. Então essa foi a nossa entrevista com o líder do PSB na Câmara, deputado Pedro Campos. Muito obrigada, líder. Obrigada, Augusto. Agora, 4 horas em ponto. E entre hoje